Eu fico observando as pessoas assim ao redor e fico... Agora você já é o oposto. E assim, eu acredito nesse nosso equilíbrio. Que o que pra mim é muito difícil, pra você é mais tranquilo. Em termos de conviver. Por exemplo, eu já tenho as pessoas aqui que no meu entendimento são mais fáceis de conviver, provavelmente porque são que perfil? Engraçado demais, como por exemplo o Eros, que é carismático, que é engraçado, que é divertido. A Gi, que é uma pessoa que você consegue conversar de tudo, é ela aqui ou aqui. Não tem que ficar grudando, não tem que ficar abraçando, não tem que ficar lisando, não tem que ficar com... Aí você vai ver, a Adriana, mesma coisa. Adriana, troca, conversa legal, fala de filho, de família, de trabalho, de uma vida real lá fora, real. Que também não é de ficar de mimimi. Agora, se pra ter relação com as pessoas aqui, precisa ficar pulando quando ela chega de uma prova, abraçando, pulando, amiga, bé. Eu encaro isso aqui muito como uma competição. É uma competição. Todos são meus adversários. Lógico. Todos são alvo. Assim, até falei isso hoje. Todos são alvo. Mas a gente tem alguns que não precisam ser alvo agora. Sim. Porque, inclusive, podem ser peças que vão tornar a nossa estadia aqui um pouco mais leve. Não, e são pessoas que, Com frio. no caminhar do jogo, podem nos proteger em algum momento mais do que outros. Amor, eu acho que essa questão de proteção em outro tipo de reality faz mais sentido, porque você tem mais exposição, como por exemplo um Resta Um, o voto da casa, É. entendeu? Aqui eu acho que essa coisa de proteção não é algo que vai contribuir muito no jogo. Porque assim, na minha cabeça, a primeira estratégia nossa é fugir da DR onde? Não sendo o pior Não. saldo e não sendo o último na prova dos casais. 2 pontos que não dependem de ninguém nessa casa, só de nós dois. É. Terceira estratégia para poder fugir de DR, tentar ganhar o casal power, que também não envolve relacionamento com ninguém. Sim. Se vai ganhando o casal power, ninguém consegue fazer você ser um alvo. Então são 3 estratégias que você não depende de aliados. Qual é o único momento de vulnerabilidade? É uma DR. Sim. Aí sim. Só que Então, eu digo numa DR, né? Tipo, você fala de ter gente pra... Mas aí, por exemplo, amor, para você ter aliados a ponto de não ir numa DR, você tem que ter mais da metade da casa. não, Pra se garantir de sim, verdade. lógico. Eu não vou ter paciência pra fazer social com metade da casa, não. Não, nem vou, eu acho que nem isso que a gente quer, mas eu digo assim, tô falando, se você consegue dar preferência para tirar pessoas que você não tem uma convivência, que você sabe, que você tem certeza que se você estiver na frente ela vai tentar te tirar, você tem que tirar essa pessoa, Antes. lógico. É o que eu te falei, amor. Quem a gente é alvo, alvo nosso é. Sim, É ataque contra ataque. É ataque contra ataque. Agora, a leitura mais inteligente que a gente precisa ter e sabedoria, que aí é isso que eu queria conversar com você. A gente tem, na minha cabeça, assim, a gente tem 3 estratégias em relação à votação. A gente pode olhar para as pessoas como um adversário forte e votar nessas pessoas para eliminar. Falei 3, mas acho que são mais. Ó, vai seguindo minha linha de raciocínio. A gente pode querer eliminar aquele que é mais forte de prova, que a gente considera. Eu ainda não consigo ter leitura de todo mundo que é bom de prova, porque cada prova envolve um tipo de coisa. cada um foi um, Por exemplo, quando o Cadu chegou, o que a gente pensou? Não vai ser um adversário de prova, porque é mais de idade. O quê? Condicionamento físico melhor que o nosso.
força, inteligência pra caralho, inteligência, intelecto, memória, memória. entende? Então, assim, ele aí, às vezes, você pega um participante mais novo, você fala assim, pô, novinho, vamos atropelar. O quê? Vem o novinho e termina uma prova que a gente não terminou. A gente tá junto há anos, aí vai ele que namora e acerta as coisas da namorada. Então, identificar quem é forte de prova, que é extremamente difícil. É difícil. Onde eu acho que é a linha de raciocínio mais fácil, amor? A gente já assistiu o reality, a gente já esteve do outro lado da tela. Tentar entender como as pessoas que estão assistindo estão vendo. Porque, por exemplo, pra gente que tá lá assistindo, não é agoniante? Você tá vendo uma pessoa que é uma planta, que não faz nada, que a gente fala assim, tá fazendo o quê? Tá fazendo hora extra no reality, não sei o quê. E ninguém tem culhão pra ir lá indicar aquela pessoa. Pra botar ela numa DR, numa roça, que seja. Às vezes, vai pegando a visão, às vezes é melhor a gente tentar entender aquela pessoa que é o perfil que os telespectadores odeiam assistir e ir nela, porque ela bate na DR e sai. Sim, conseguir fazer essa leitura é a melhor coisa que tem. Porque assim, Lógico. às vezes, por exemplo, a pessoa que a gente está tendo preguiça aqui, não incomoda os outros lá fora. Lá pra fora não, entendeu? às vezes tá jogando. Incomoda comigo. Sim, aí às vezes pra gente é melhor a gente ir numa que tá incomodando ninguém. Mas é uma planta. Então, assim, eu acho que eu focaria nas plantas primeiro. E aí a gente vai ter tempo hábil para identificar quem são os fortes de jogo, porque eles vão começar a voltar ganhando prova. Exato. No meio do game é tentar tirar esses fortes de prova, porque senão lá no final eles ficam imbatíveis. É. Aí já conquistou o público, às vezes é um cara que é bom de prova, tem carisma, aí é o campeão e nós estamos aqui só de figurante. Achando que dá e lá fora já está definido quem é o eleito, entendeu? Então você também não pode deixar a pessoa ir criando Crescer força muito, e né? crescendo no jogo, porque depois ninguém tira. E também, amor, ter aquela inteligência, tipo assim, bateu na roça, voltou, já vira o foco. Eu sei que às vezes aquela DR não é sobre ela, é sobre o outro. Mas é melhor diversificar do que ficar batendo Lógico, e não dá pra fortalecendo o ficar outro. Aí o cara bate numa roça, uma o cara DR. bate numa DR e volta, a gente põe de novo, ele bate de novo e volta, aí já era. É. Então assim, por exemplo, hoje, eu acho que a casa vai no Neguinho. Porque pra gente, ele veio de uma forma inconveniente. Mas será que é isso que o público, por Enxergou. exemplo, não é nem isso, mas tipo assim, será que é isso que o público vai querer nesse momento? O cara que é chato, tipo assim? Ou eles querem tirar aquele que nem apareceu direito? Por exemplo, vamos supor que essa DR dessa semana valesse. A gente está vivendo 24 horas, o público está vendo a edição, a gente sabe. Mas, no nosso entendimento aqui de convivência do dia a dia, se vem uma DR assim, ó, Fran, porque tem o pior saldo, Ana Paula, porque teve o pior tempo, e Neguinho e Emily, porque foram os indicados pela casa. Porque pelo que o povo falou aí, acho que eles estão focados nele. Quem você... Agora pensa como telespectadora, quem o público tiraria, vendo o tipo de jogo deles aqui? Fran e Júnior. Eu penso isso também. É o que mais incomoda a gente? De jeito nenhum. É quem a gente votaria se fosse por convivência? Não. Não são minhas prioridades, mas não são meu alvo. Mas se o povo estiver vendo o que eles estão participando aqui, talvez saíssem primeiro. E aí, como a gente joga com o público, não são com os moradores da casa? A gente tem que ter essa percepção rápida de...
Porque até nisso, se a gente consegue ter esse entendimento, amor, de jogar como o público gosta, às vezes para o público a gente passa a ser visto como bons jogadores, talvez. Sim. Porque no fim, amor, o que conta não é quem lava mais louça, quem é o mais simpático na casa, quem é o Tu que vê que eu não tô faz fazendo mais nem força almoço. pra isso, porque na outra eu fiquei fazendo isso aí tudo, Na amor. outra Lavei casa, varri, não peguei apareceu todos os nada. animais, fiz tudo e não... Teve valor nenhum. Então, isso Nenhum. não conta. O que conta realmente é posicionamento, é jogar o jogo que... E ser quem você é e sustentar. É. Por exemplo, você acha que pra mim é fácil estar aqui assumindo que eu não tenho paciência com um monte de gente? Eu tô correndo um risco de ser cancelada. Mas essa sou eu. Você sabe, você convive comigo. Vai adiantar, amor, eu ficar ali? Imagina você me conhecendo, vendo eu abraçando as meninas, mexendo no cabelo, elogiando. Você fala assim, gente, que falso que a Carol tá sendo aqui. Não ia? Uhum. Não, de verdade. Sim.